Olá, quero aprender a crochetar essa linda manta de crochê? Então fica nesse vídeo. Eu sou o William Carneiro e hoje eu vou ensinar você a fazer bem passo a passo essa linda manta aqui, que é a manta Bem Me Quer. Uma peça cheia de aconchego e inspirada naquele crochê afetivo que atravessa gerações e deixa qualquer cantinho da nossa casa mais acolhedor. Para tecer essa peça eu utilizei o fio Lanita, que é um fio 100% lã de carneiro. Esse fio tem um toque extremamente macio e muito confortável. A manta Bem Me Quer é uma peça do projeto Decor feito à mão, que é uma parceria William Carneiro, Lau Teixeira e Fios Pinguim. Então, todos os meses nós trazemos o passo a passo de 2 peças gratuitamente para vocês, sempre com a videoaula e mais a apostila gratuita. Então, se você quer ver a peça da Lau desse mês também, aqui na descrição desse vídeo vai ter o link para você ir diretamente para esse conteúdo. E não se esqueça que todas as peças do Decor feito à mão contam sempre com a apostila mais videoaula gratuita. Se você quiser acessar os demais conteúdos, aqui na descrição do vídeo tem o linkzinho da playlist com todos os nossos conteúdos. Então, antes de começarmos nosso passo a passo, já vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal, caso você ainda não seja inscrito. Deixa o seu like e pode colocar um comentário que eu vou responder com muito carinho. Agora pega seus materiais e vamos tecer comigo a nossa manta Bem Me Quer. Então, para a nossa manta, nós vamos utilizar aqui o fio Lanita, agulha de crochê 5 mm, nossa tesourinha e agulha de tapeçaria aí para os arremates dos quadradinhos, tá? Então, basicamente, nós vamos trabalhar os quadradinhos de uma forma colorida. Os códigos das cores e quantidades de novelos eu vou deixar anotado na apostila, que como eu falei, vocês podem baixar gratuitamente aqui na descrição deste vídeo, tá bom? Quantidade de quadradinhos. Eu trabalhei com 30 quadradinhos para ficar uma manta bem grandona. Mas se você preferir fazer uma manta menorzinha, dá para fazer menos quadradinhos. Por exemplo, 5 por 5, né? Eu fiz 5 por 6 para ela ficar bem grandona. Pode fazer 4 por 4, por exemplo, ele vai dar mais ou menos 1 metro por 1 metro. Então vai depender muito da tua tensão de ponto ali. Então é importante fazer um quadradinho e medir ele para ter uma noção de tamanho, né? E aí pode fazer a quantidade e o tamanho da sua preferência, tá bom? Então agora vamos ao nosso passo a passo. Então para a gente fazer nosso quadradinho, eu vou começar aqui com essa cor laranja e vou fazer um anel mágico, deixando uma sobrinha ali. E dentro desse anel mágico, eu vou colocar então aqui 12 pontos altos. Então fiz meu anel mágico. E aí começo a trabalhar 12 pontos altos. O meu primeiro eu gosto de fazer assim, um ponto baixo e mais 2 correntinhas. Eu acho que ele deixa um pouquinho mais estruturado. Então o primeiro está feito, mais 11 pontos altos. Fiz os 12, dá uma conferida aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza. Fecho o meu anel mágico. Aqui. E agora corto esse fio laranja e vamos arrematar a pontinha dele. Então eu coloco na agulha tapeçaria. Ó, venho na minha terceira correntinha aqui, na cabecinha do meu primeiro ponto. E levo esse fio lá para trás. E agora volto aqui dentro de onde estava saindo meu fio, da cabecinha do meu último ponto. Pronto, aqui está. Essa sobrinha do fio eu venho aqui no avesso e passo embaixo de alguns pontinhos. Essa do anel mágico, mesma coisa, pode passar ali embaixo de alguns pontinhos e arrematar. Então, temos aqui o nosso miolinho da flor. Agora vamos fazer as pétalas com o fio amarelo. Então serão 12 pétalas, né? Uma pétala em cima de cada um desses pontinhos altos aqui. Então eu vou aqui no meu primeiro, em qualquer um deles, trago o fio para frente, inteiro, dou um nozinho, deixando uma sobra. E vamos fazer a nossa primeira pétala. A gente começa fazendo 7 correntinhas. Sete correntinhas, agora um ponto alto quádruplo, que dá 4 voltas. 1, 2, 3, 4 laçadas. Volto lá no mesmo pontinho de base, ancoro, e agora laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2,
e laço, tiro duas. Então, um ponto alto quádruplo. Agora, um ponto alto duplo no meio desse ponto alto quádruplo. Eu vou vir com a agulha aqui, ó, bem no meio dele, e vou ancorar esse meu ponto alto duplo. Laço, tiro duas, laço, tiro duas, laço, tiro duas. E agora vou descer mais 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E agora vou lá embaixo no pezinho dele, no mesmo lugar, no mesmo ponto, e fecho um ponto baixíssimo. Tudo isso daqui formou uma pétala. Nós vamos fazer 12 pétalas. Então, a partir daqui, eu vou para o meu pontinho do lado, caminhando com um ponto baixíssimo. Pronto. E começo tudo de novo. 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa. 7. Um ponto alto quádruplo. 1, 2, 3, 4 laçadas. Vou lá embaixo. E venho laçando de duas em duas. Laço, tiro 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 duas. Agora um ponto alto duplo, ou seja, duas laçadas, preso no meio desse ponto alto quádruplo. E agora 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E desço lá embaixo no pezinho dele, no mesmo lugar. Fecho com um ponto baixíssimo. Temos aqui duas pétalas. Então, nós vamos fazer 12 pétalas, sempre assim. Caminha com baixíssimo, faz o trabalhadinho, vai para o próximo. E serão 12 pétalas. Então, eu vou adiantar e já volto com vocês. Então, vamos lá. Fiz as 12 pétalas, confere para ter certeza que tem 12, que é importante que bata bem certinho. Não pode ter a mais nem a menos, tá? E aí, o que eu vou fazer? Vou cortar o fio amarelo. Fazer ali com aquele baixíssimo, né? Ó, posso até unir essas duas pontinhas aqui, do último ponto e do primeiro ponto, com um nozinho. E depois a agulha tapeçaria vem aqui e arremato ele aqui atrás nos pontinhos. Agora vamos trabalhar com a cor verde, que vai representar as folhinhas. Então eu venho, ó, bem no topinho de uma das pétalas. Posso abraçar aqui a pétala, ó, com a agulha. Trago meu fio para frente, dou um nozinho, deixando uma pequena sobra. Volto ali dentro, trago o fio para frente mais uma vez e faço uma correntinha. Aqui nesse mesmo lugar eu volto e faço um ponto baixo. Pronto, tem um ponto baixo. Agora eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Na próxima pétala, bem no tupinho dela aqui de novo, abraçando, vou fazer mais um ponto baixo. Agora 3 correntinhas. 1, 2, 3. Na próxima pétala eu vou fazer um canto. Então, do mesmo jeitinho aqui, pegando o topinho da minha pétala, eu vou fazer 2 pontos altos fechados juntos. Então, eu laço, entro dentro da pétala, trago para frente, laço, tiro 2. Seguro nesse momento, ó, paro o meu ponto alto pela metade. Laço e faço mais um no mesmo lugar. E laço e fecho 2. Então, eu tenho 2 pontos altos fechados pela metade. Agora eu laço e fecho todos eles juntos. Ó, tenho 2 pontos altos fechados juntos. Agora 2 correntinhas. E agora eu vou fazer 2 pontos altos duplos fechados juntos, igual esse dali. Então, 2 laçadas, laço, tiro 2, laço e tiro 2. Não finalizo ele. Seguro ele aqui em espera. 2 laçadas, entro de novo, laço, tiro 2, laço e tiro 2. Estou com os 2 altos duplos fechados pela metade. Agora sim, laço e fecho todos de uma vez. E agora 2 correntinhas e mais uma vez 2 pontos altos simples fechados juntos. Então, uma laçada, trago para frente, laço e fecho 2, seguro ele ali. Mais uma laçada, entro novamente, laço e fecho 2. Estou com os 2 pontos altos fechados pela metade. Agora sim, laço e fecho todos eles de uma vez. Aqui eu criei um canto do meu quadrado, tá? Então, agora 3 correntinhas, 1, 2, 3. Na próxima pétala, um ponto baixo. Agora 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4.
Na próxima pétala, um ponto baixo. Agora 3 correntinhas. 1, 2, 3. E agora um canto novamente. Então, 2 pontos altos fechados juntos. Laça, tira 2. Laça, tira 2. E agora fecha os dois juntos. 2 correntinhas. 2 altos duplos fechados juntos. Laço, tira 2, laço, tira 2. Segura pela metade. 2 laçadas. Laço, tira 2. Laço, tira 2. Com os 2 pontos altos duplos fechados pela metade, agora laço e fecho eles inteiros. 2 correntinhas e 2 pontos altos fechados juntos. Laço, tira 2. Laço, tira 2. Fiquei com os 2 pela metade, finalizo fechando ele inteiro. Então, olhando aqui, temos um canto e o segundo canto criado aqui. Agora, 3 correntinhas. 1, 2, 3. Na próxima pétala, um ponto baixo. 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Na próxima pétala, um ponto baixo. 3 correntinhas. 1, 2, 3. Na próxima pétala, um canto. Temos aí mais um canto criado. O desenho começa a aparecer melhor já, né? Então, assim, vai ser sempre um canto, 3 correntinhas, um ponto baixo. 4 correntinhas, um ponto baixo. 3 correntinhas, um canto. 3 correntinhas, um ponto baixo. 4 correntinhas, um ponto baixo. 3 correntinhas, um canto. E assim por diante. Então, eu vou finalizar aqui e já volto com vocês. Então, aqui está, ó, cheguei, fiz o último canto, 3 correntinhas. E aí, vou finalizar, então, na cabeça daquele meu primeiro ponto baixo com um ponto baixíssimo. Corto o fio e posso passar ele lá para trás. Temos aqui agora já um quadradinho, já está num formato mais quadradinho, ó. Depois ele vai se ajeitando, aqui a pétala vai se ajeitando também, as pétalas, né? A flor vai se ajeitando bem bonitinha também. Então, esses 2 fios verdes aqui, eu posso vir aqui no avesso e também dar um nozinho. E aí depois eu vou ali e arremato por trás da trama, tá? E agora vamos entrar com o fio branco. Então, o fio branco vai fazer um contorno de pontos baixos. Vai ser ponto sobre ponto, então onde tem ponto baixo, um ponto. Onde tem 4 correntinhas, 4 pontos baixos. Onde tem um ponto baixo, um ponto baixo. Onde tem 3 correntinhas, 3 pontos baixos. Daí aqui lembrando, ó, nós temos 2 pontos altos fechados juntos. São 2, mas eles têm uma cabecinha, então é um ponto aqui. Nesse espaço aqui são 2 correntinhas, 2 pontos. E aí, onde temos esses 2 pontos altos duplos do canto, nessa cabecinha nós vamos colocar 3 pontos baixos para ele fazer a curvatura do nosso quadrado. Então, vamos começar direto nele, então, aqui bem no cantinho mesmo. Então, eu insiro, ó, bem no meio da cabecinha do meu ponto do canto, passo o meu fio branco lá para frente inteiro, deixando uma sobrinha e dou um nozinho. Venho com ele para frente, faço uma correntinha. E agora aqui, então, nesse cantinho, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Daí aqui temos um espaçamento de 2 correntinhas, então, 2 pontos baixos. 1 e 2. Aqui onde são 2 pontos altos fechados juntos, na cabecinha dele, então faremos um ponto baixo. Nesse espaço de 3 correntinhas, 3 pontos baixos. Em cima deste ponto baixo, um ponto baixo. Espaço de 4 correntinhas, 4 pontos baixos. Um ponto baixo, um ponto baixo. 3 correntinhas, 3 pontos baixos.
Aqui onde é dois fechados juntos, um ponto baixo. No espaço de duas correntinhas, 2 pontos baixos. E no canto, 3 pontos baixos no mesmo lugar, para fazer aquela curvatura. 1, 2, 3. Olha como ele já cria a curvinha do canto. Espaço de duas correntinhas, 2 pontos baixos. E assim por diante. Então, vai fazer esse contorno por toda a volta, sendo um pontinho em cada ponto de referência de base. Eu vou adiantar aqui, lembrando sempre nos cantos, né, 3 pontos no mesmo lugar para ele fazer a curvatura. Vou adiantar aqui e já volto com vocês. Fiz aqui então na volta toda. Agora a próxima carreira é uma carreira bem mais tranquila, que vai ser ponto sobre ponto. Apenas temos que atentar nos cantos. Então, finalizei meu último ponto aqui, venho na minha cabecinha do meu primeiro ponto baixo ali do canto, fecho com um ponto baixíssimo e caminho com mais um ponto baixíssimo para o segundo ponto baixo, que vai ser exatamente onde vai acontecer o meu canto. Nós vamos trabalhar agora uma carreira de meio ponto alto. O que vai diferenciar? Nos 4 cantos, nós vamos colocar 2 meio ponto alto, uma correntinha, 2 meio ponto alto. E no restante é ponto sobre ponto. Então é bem tranquilinho. Como que a gente faz? Sobe 2 correntinhas, que correspondem já a um meio ponto alto. Laço, faço mais um meio ponto alto no mesmo lugar. Uma correntinha e mais 2 meio ponto alto. Tudo no mesmo lugar, que vai ser o meu canto. Ó, criei meu canto. Agora o restante aqui é tudo ponto sobre ponto, um meio ponto alto em cima de cada ponto de base, até chegar lá no meu próximo canto. Cheguei então aqui no meu próximo canto, ó, que é o meu segundo ponto baixo da carreira anterior, sempre, né? No cantinho eu vou fazer 2 meio ponto alto, 1 e 2, uma correntinha e mais 2, tudo no mesmo lugar. 1 e 2. Já criou meu canto. E nos demais, ponto sobre ponto. Então, segue assim por toda a volta. Sempre que chegar no canto, faz o cantinho, né? E nos demais é ponto sobre ponto. Vou adiantar aqui essa parte e daí já volto com vocês. Finalizei aqui a volta toda, ó. Já tá bem com cara de quadradinho agora. Cortei meu fio, vou tirar ele aqui de dentro do ponto e vou arrematar finalizando com um ponto fake. Que é assim, ó, meu último ponto está aqui, meu primeiro ponto está aqui. Eu entro por baixo do meu primeiro ponto e volto dentro do último. Ele vai imitar uma cabecinha de ponto. Ó que lindo que fica. Dá um efeito bem de continuidade, né? Essa sobrinha eu posso vir aqui embaixo e esconder embaixo de alguns pontinhos pelo avesso. Sem repuxar demais. E agora vamos entrar com o fio marrom. Vamos fazer uma carreira similar, lembrando sempre de nos cantos, agora tem um buraquinho, nesse buraquinho é onde eu vou criar meu canto. Então eu vou começar diretamente por ele, inserindo meu fio marrom, dou um nozinho, deixando uma pequena sobra. E aí vai ser mais uma carreira de meio ponto alto, lembrando de sempre nos buraquinhos dos 4 cantos, colocar um novo canto, que vai ser mais uma vez de 2 meio ponto alto, uma correntinha, 2 meio ponto alto. Então a gente já começa por aqui, subindo 2 correntinhas, que correspondem a um meio ponto alto, faço meu segundo meio ponto alto, agora uma correntinha e mais 2 meio ponto alto. Tudo nesse buraquinho do canto. Que aí ele vai ficar canto sobre canto. Nos demais pontos, vai ser um meio ponto alto por base, por ponto de base. Igual a gente fez na parte branca ali, agora com o fio marrom. Um meio ponto alto em cada ponto de base. E vai seguir então por toda a volta assim. Chegou no canto, no buraquinho do canto aqui, eu vou colocar 2 meio pontos altos, uma correntinha, 2 meio pontos altos. Daí ponto, 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 no buraquinho, 2 meio pontos altos, 2 meio pontos altos, uma correntinha, 2 meio pontos altos. Daí ponto, 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 um canto, ponto, ponto, ponto. Tá, eu vou adiantar essa parte toda aqui e já volto com vocês. Então aqui está, fiz essa carreira de meio ponto alto por toda a volta.
Cheguei aqui no final, vou fazer um ponto baixíssimo na cabecinha do meu primeiro ponto, meio ponto alto da carreira ali. Um baixíssimo. E faço mais um baixíssimo para caminhar pro cantinho dele aqui, ó. Cheguei no cantinho, no buraquinho do cantinho. A próxima carreira, que vai ser a última, vai ser toda em pontos altos, pegando em relevo, exceto nos cantos. Nos 4 cantos, nós vamos fazer o nosso canto normal, que vai ser 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Então, eu subo aqui, ó, 3 correntinhas, que correspondem a um ponto alto, faço o meu segundo ponto alto, uma correntinha e mais 2 pontos altos, tudo aqui nesse buraquinho do canto. Então, ele cria um canto sobre canto, ó, criei um canto. Agora, os outros pontos vão ser trabalhados em relevo, pegando por trás. Como que é esse relevo pegando por trás? Eu laço o fio, e aí ao invés de eu entrar na cabecinha do ponto, eu vou entrar lá por trás, abraçando o corpinho do ponto, ó. Não é a cabeça, é o corpinho do ponto. Então, vou lá, trago para frente, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Laço, vou lá por trás e abraço o corpinho do ponto. Trago para frente, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Preparo o ponto, vou lá por trás, abraçando o corpinho do ponto, trago para frente, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Então ele vai criando um relevo lá por trás, ó. Sempre por trás da trama. Por trás da trama. E vai assim por toda a volta. Chegou no cantinho, lá no outro canto, faz o cantinho de 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. De ponto, 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 no cantinho, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Então, vou fazer por toda a volta aqui, e aí volto com vocês para fazer o arremate e falar sobre a construção da nossa manta. Fiz, então, por toda a volta aqui, pontos altos e nos cantos, os cantos, e ele cria essa moldurinha para o nosso quadrado, tá? Cortei meu fio, tiro dentro do ponto, a agulha de tapeçaria, e vamos fazer aquele ponto fake mais uma vez, uma última vez. Então, meu último ponto está aqui. Eu vou entrar na cabecinha do meu primeiro ponto, naquela terceira correntinha, aqui de frente para trás, e volto dentro do meu último ponto. Ele vai imitar, então, uma cabecinha de ponto. Dando aquele efeito de continuidade, ó. Fica bem bonitinho. Sobra do fio, vem aqui atrás e escondo aqui embaixo de alguns pontinhos. Cuidando para não repuxar demais, tá? E aí agora, então, com os quadradinhos prontos, nós vamos fazer a emenda deles, transformando eles numa manta, né? No meu caso aqui, eu teci 30 quadradinhos. Então, eu vou fazer 5 quadradinhos de largura por 6 quadradinhos de comprimento, tá? Essa costura, que essa emenda, ela pode ser feita de diversas maneiras. Eu vou mostrar para vocês aqui uma delas, que é a que eu mais gosto de fazer, porque ele cria uma texturinha a mais na nossa trama. Então, nós vamos trabalhar com a própria agulha de crochê número 5 milímetros. Eu vou juntar, ó, deixando os lados direitos para cima. Vou juntar aqui, ó, avesso com avesso, o avesso de um com o avesso de outro, deixando o lado direito deles para fora. Vou pegar um fio e bem naquele cantinho, bem nas quinas dos nossos quadradinhos, eu vou passar a agulha pegando as duas quinas aqui, ó. Peguei as duas quinas e vou inserir um fio novo, então. Passo ele inteirinho pro lado e dou um nozinho. Dei um nozinho aqui. Deixo essa sobrinha que depois eu posso arrematar. E aí eu vou fazer a costura com pontos baixos do crochê, pegando somente uma das alcinhas. Então, primeiro eu ancorei meu fio aqui prendendo os dois cantos. Agora eu volto com a minha agulha no mesmo lugar, pego o fio lá do novelo, trago pra frente e faço uma correntinha. Agora sim, vou pegar, ó. Vou pôr bem na câmera para vocês enxergarem, ó. Uma laçadinha daqui e uma laçadinha de lá. E faço um ponto baixo. Ó, minha cabeça de ponto inteira, ela tá aqui. Eu vou pegar somente a de trás, essa daqui e essa daqui. E ali eu faço um ponto baixo. E aí com isso eu faço a emenda dos dois lados. Então, ó, uma alcinha de cá, uma alcinha de lá. E faço um ponto baixo.
uma alcinha de cá e uma alcinha de lá. Aqui. E faço um ponto baixo. Daqui a pouco ele fica bem intuitivo, sabe? Mas vai pegando, ó, um pontinho de cada lado e uma alcinha só de cada lado. Se quiser pegar o ponto inteiro, pode ser também. Eu gosto de pegar essa uma alcinha, eu já vou mostrar para vocês o porquê, que ele vai ajudar a criar uma textura, como eu falei. Então, ó, vem costurando, prendendo os pontinhos. Cuida para não pular nenhum, que se você não pular nenhum, vai dar bem certinho, ó, as extremidades, tá? Então, depois que você fizer a costura inteira, ele vai criar essa texturinha aqui no meio, ó. Deixa eu abrir para mostrar. Ele cria uma textura a mais aqui no meio da nossa trama, cria um pouquinho mais de tecido também e faz mais um relevozinho, tá? Então, vou fazer essa costura nesse sentido, daí depois vou pegar os outros quadradinhos e vou fazer neste sentido também. Então, fazendo nesse sentido e nesse, eu vou emendar todos os quadradinhos que eu preciso emendar. E como eu falei, no meu caso foram 30, eu vou fazer 5 de largura por 6 de comprimento. Então, vou adiantar aqui e aí volto para mostrar para vocês. E aí, deixa eu mostrar para vocês. Então, emendei esses dois, pulei para o próximo, ó, sigo tecendo, já emendando. Emendei mais esses dois, agora vou emendar os próximos dois. Então, deixa eu mostrar como que eu faço. Ó, posiciono aqui pertinho. Daqui mesmo onde eu estou, eu já venho no buraquinho dos cantos aqui. Um canto de cada um deles. Opa, deixa eu passar o fio para trás. Um canto de cada um deles. E já emendo direto aqui, ó, com um ponto baixo também. E aí, isso daí vai fazer com que eles já fiquem todos juntinhos. Ó, já juntou. Sigo crochetando aqui com as duas alcinhas, aquele mesmo esquema. Quando chegar lá no final, já emendo os outros dois também. E aí eles vão ficar assim, ó, penduradinhos. Com essa linha costurada e aqui os meios entre eles sem costurar. Daí depois eu volto e vou inserir um fio aqui e vou costurar esses dois aqui. Quando eu chegar nessa emenda, eu passo por cima dela e venho emendar os próximos dois. Então assim vai ficar uma emenda toda contínua e ininterrupta, tá? Então eu vou adiantar agora aqui e depois volto a mostrar para vocês. Então, olha só, eu costurei nesse sentido primeiro, agora estou costurando naquele sentido. E aqui tem esse cruzamentinho, ó. Tá tendo meus últimos pontos desse conjunto de quadradinhos e depois para cá, né? Então, vamos fazer juntos aqui, ó. Os últimos pontos deste lado. Pronto, cheguei bem na encruzilhada aqui, ó, né? Então, o que eu faço? Eu vou pular por cima desse trabalhado e vou direto lá no próximo, ó, aqui nesse cantinho. E faço... Opa, vou pegar a alcinha inteira aqui. E faço meu ponto baixo por cima daqueles ali. E agora sigo trabalhando nas laterais dos quadradinhos, ó. Uma alcinha de cada lado, ponto baixo. Uma alcinha de cada lado, ponto baixo. E ó, emenda, cruzamento vai ficar assim, ó. Um passando por cima do outro e tá tudo certo. As texturas que vai criando aqui fica bem legal, bem bonito, tá? Então vou adiantar tudo aqui e depois volto com vocês. Então agora eu já tô aqui com a minha manta já toda montadinha, os quadradinhos, né? Bem grandona, bem linda. Agora chegamos na fase de acabamentos. O que nós vamos fazer agora nesse momento é uma carreira de contorno. Tá enorme, não consigo nem segurar na bancada. Uma carreira de contorno em volta da minha peça inteira, fazendo uma camada mais uniforme. E aí eu já aproveito para esses fiozinhos aqui que estão sem arremates, eu já passar arrematando todos eles e cobrindo também. Então como é que vai ser? Em cada cabecinha de ponto eu vou fazer um meio ponto alto com a cor marrom, tá? Vou continuar com o fio marrom. E nos 4 cantos da manta eu vou repetir canto também. Então no buraquinho do meu quadradinho do canto, aqui nesse buraquinho, eu vou colocar aquele cantinho que é dois
2 meio ponto alto, uma correntinha, 2 meio ponto alto, tá? Então eu posso inclusive começar pelo canto para facilitar. Então venho aqui nesse canto, trago o fio para frente, dou um nozinho e já começo pelo próprio cantinho. Subindo então 2 correntinhas que correspondem a um meio ponto alto, faço mais um meio ponto alto, uma correntinha de espaçamento e 2 meio ponto alto. Temos o nosso canto. E agora, em todos esses pontinhos da lateral, eu venho fazendo um meio ponto alto em cada pontinho, por toda a volta. E ó, já estou cobrindo esse fiozinho aqui do começo do trabalho, e a hora que encontrar outros fiozinhos ali, já vou fazendo a mesma coisa, eu vou tecendo por cima deles, que eles já vão ficando arrematados. Ó, sem segredo nenhum. Então vai ser um grande contorno de meio ponto alto, por toda a volta. Quando chegar aqui, já vou cobrindo esse, vou meio ponto alto por toda a volta. Quando chegar nele aqui, cubro ele também e assim por diante. Quando eu chegar lá no meu outro cantinho, aqui, eu vou fazer um canto. Então aqui vai ser 2 meio ponto alto, uma correntinha, 2 meio ponto alto. E aqui em cima tudo meio ponto alto e assim por diante. Então eu vou fazer toda essa volta aqui e aí volto para continuar com vocês. Então aqui está, demos a volta na manta inteirinha. Cheguei aqui agora na outra ponta. Vou pegar minha agulha tapeçaria e fazer o arremate final, com um pontinho fake. Então meu último ponto está aqui. Vou entrar aqui embaixo do meu primeiro e volto lá dentro do meu último. Ele vai imitar uma cabecinha de ponto. Aqui está. Sobrinha do fio, vem aqui no avesso e escondo embaixo de alguns pontinhos. Quem preferir pode encerrar dessa maneira a manta. Eu quero fazer mais uma gracinha aqui, eu vou inserir um fio branco e vou fazer uma carreira mais uma carreirinha de contorno em pontos baixos, pegando somente numa alcinha. Então vou começar, e onde for canto, canto, né? Então vou começar pelo canto. E aí, como vai ser em pontos baixos, o canto vai ser em ponto baixo também. Então, inseri meu fio, dou um nozinho. Essa sobrinha eu já vou cobrindo com os meus pontos. Canto de ponto baixo vai ser 2 pontos baixos. Então, 1, 2, uma correntinha e 2 pontos baixos. Pronto, já fiz o canto no canto. Agora, nos demais pontos, vai ser um ponto baixo, pegando somente na alcinha de trás. Então, eu não vou pegar a cabecinha inteira do ponto. Vou pegar somente a alcinha de trás. Somente na alcinha de trás. Só uma alcinha, ó. E a outra alcinha fica sobrando. Ele vai fazer mais uma texturazinha leve, delicada, na nossa borda da manta. Então, um pontinho baixo em cada ponto de base, mas agora pegando somente uma alcinha para deixar a outra alcinha sobrando. Quando chegar no canto, vai fazer um canto no buraquinho do canto anterior. Então, 2 pontos baixos, uma correntinha, 2 pontos baixos. E no restante, ponto sobre ponto. Então, eu vou adiantar aqui e já volto com vocês. Fiz aí, então, todo o contorno de pontos baixos, conforme eu orientei. Cheguei aqui no final, cortei o fio e faço aquele pontinho fake que a gente já fez outras vezes aqui no vídeo. Sobrinha do fio, vem aqui atrás e escondo atrás dos pontinhos, no avesso. Agora vou voltar com o fio marrom e vou fazer mais uma carreira de meio ponto alto agora, no mesmo esqueminha, pegando somente na alcinha de trás. E nos cantos, faremos cantos. Então, já começo aqui por um dos cantos, acho o espacinho do buraquinho do canto, trago o fio pra frente, dou um nozinho, deixando uma pequena sobra. Essa sobra eu já vou cortando por cima dela pra já deixar arrematado. E aí vou criar meu canto. Então o canto vai ser 2 meio ponto alto, então 2 correntinhas que correspondem a um meio ponto alto, um segundo meio ponto alto, uma correntinha de espaçamento e mais 2 meio ponto alto, tudo no mesmo lugar. Pronto, já temos um canto. E agora um meio ponto alto em cima de cada ponto de base, porém pegando somente na alcinha de trás. Somente na alcinha de trás. E já vai cobrindo esse fiozinho no começo do trabalho, que ele já fica arrematadinho.
Então, ó, um meio ponto alto em cada ponto de base, bem tranquilo, bem sem segredo. Quando chegar lá no outro canto, faz um canto de 2 meio ponto alto, uma correntinha, 2 meio ponto alto. E nos demais, todos, somente um meio ponto alto em cada pontinho de base. Ele vai criar esse efeito visual aqui bem interessante na nossa manta. Então, vou adiantar aqui outra volta. Quando chegar aqui na outra extremidade novamente, volto com vocês pra gente fazer uma última carreirinha de acabamento. Então, fiz o contorno na volta toda. Cheguei aqui no final. Quem preferir poderia encerrar assim mesmo, que já estaria bem bonito esse acabamento, né? Eu vou dar só mais uma outra dica, que eu vou fechar então aqui com um ponto baixíssimo. E aí nós vamos fazer uma carreirinha a mais aqui, num pontinho que ele cria uma bordinha levemente estruturada. Então, subo uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Ele vai ser um contorno de pontos baixos, mas a diferença é que nós vamos trabalhar sempre pegando também nessa alcinha do próprio ponto baixo. Então, se você olha aqui, ó, minha cabeça está aqui, eu vou voltar com a minha agulha no meio do meu pontinho baixo aqui, ó. Inserir aqui minha agulha, vou no meu próximo ponto baixo, trago para frente, laço e fecho os 3. Volto no meio daquele pontinho baixo aqui, vou no meu próximo ponto, trago para frente, laço e fecho os 3. Vou no meio do pontinho baixo que eu acabei de tecer, vou no meu próximo, trago para frente, laço e fecho os 3. Então, sempre entrando aqui no meio daquele pontinho baixo que eu acabei de fazer, no próximo ponto, lacei, fiquei com 3, laço e fecho os 3. Volto no meio do pontinho baixo, vou no meu próximo ponto, trago para frente, laço e fecho os 3. Vou no meio do ponto baixo, vou no meu próximo ponto, trago para frente, laço e fecho os 3. E vou fazendo isso por toda a minha volta. Agora, nos cantos, ali naquele cantinho que a gente chegou ali, não precisa mais fazer canto, tá? É só ponto sobre ponto. Então, no buraquinho do canto, vai ser um pontinho desse. Não vai mais ser aquele de 2 pontos, uma correntinha, 2 pontos. Vai ser só um pontinho mesmo. Para ele fazer realmente uma bordinha. Eu não quero mais crescer a peça, eu quero só fazer essa bordinha aqui, ó. Vai ficar uma bordinha mais estruturada, mais grossinha, né? Realmente para dar uma borda mesmo, um acabamento na peça. Então agora é só fazer por toda a volta. Quando chegar aqui no cantinho, arremata ali, finalizando, esconde a sobra do fio atrás e temos a nossa manta finalizada. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida podem deixar aqui nos comentários que eu respondo a vocês. Um beijo e até a próxima!